Capítulo 3. Imaginação, a primeira chave para o seu mecanismo de êxito. A imaginação desempenha em nossas vidas um papel bem mais importante do que em geral supomos. Presenciei inúmeras vezes a demonstração desse fato em minha clínica. Um exemplo particularmente memorável dizia respeito a um paciente que foi literalmente forçado pela família a ir ao meu consultório. Era um homem de aproximadamente 40 anos, solteiro, que exercia durante o dia uma função rotineira e se fechava em seu quarto assim que chegava em casa, jamais indo a lugar nenhum, nem fazendo coisa alguma. Tivera já muitos empregos do mesmo gênero, mas parecia não ser capaz de conservá-los durante muito tempo. Seu problema era um nariz um tanto grande e orelhas um pouco mais salientes do que o normal. Considerava-se feio, e de aparência cômica. Imaginava que as pessoas com quem entrava em contato durante o dia se riam e falavam dele à socapa pelo fato de ser tão esquisito. Sua cisma chegou a tal ponto que ele na verdade tinha medo de sair de casa e andar no meio das pessoas. Quase não se sentia seguro, nem em sua própria casa. Chegou a imaginar que sua família tinha vergonha dele, por ser tão estranho, e não como os outros. Na realidade, seus defeitos faciais nada tinham de excepcional. Seu nariz era do tipo romano, clássico, e suas orelhas, embora grandes, não atraíam mais atenção do que as de milhares de pessoas com orelhas semelhantes. Em desespero, sua família o levou ao meu consultório, a fim de ver se eu poderia ajudá-lo. Vi desde logo que ele não precisava de cirurgia, mas apenas de compreensão de que sua imaginação havia feito em sua autoimagem estragos tais, que ele perderá de vista a realidade. Na verdade, não era feito. Ninguém o considerava esquisito ou ria por causa de sua aparência. Sua imaginação, apenas, era responsável pelo seu sofrimento. A imaginação instalara dentro dele um mecanismo de fracasso, automático e negativo, que estava operando a todo vapor e era o responsável pelo seu infortúnio. Por felicidade, após várias sessões, e com a ajuda da família, ele conseguiu aos poucos perceber que a força de sua própria imaginação era responsável pelo seu estado. Conseguiu adquirir uma autoimagem realista e ganhar a confiança de que necessitava, utilizando-se da imaginação criadora em lugar da imaginação destrutiva. Imaginação criadora não é algo exclusivo de poetas, filósofos ou inventores. Ela participa de todos os nossos atos. É a imaginação que fixa o retrato do objetivo em busca do qual nosso mecanismo automático operará. Nós agimos, ou deixamos de agir, não por causa da vontade, como comumente se acredita, mas por causa da imaginação. O ser humano age, sente e atua sempre de acordo com o que imagina ser verdade a respeito de si mesmo e do ambiente que o cerca. Esta é uma lei fundamental da nossa mente. É assim que somos feitos. Quando vemos essa lei da mente ser demonstrada de maneira gráfica e sensacional num paciente hipnotizado, inclinamo-nos a crer que está em ação alguma força oculta ou supranormal. Na verdade, o que estamos presenciando nada mais é que os processos normais de operação do cérebro e do sistema nervoso humanos. Por exemplo, se o hipnotizador disser ao hipnotizado que ele está no Polo Norte, ele não apenas começará a tremer, mas seu organismo reagirá como se ele estivesse realmente sentindo frio, a ponto de sua pele se arrepiar. Igual fenômeno foi demonstrado em estudantes perfeitamente despertos, quando se pediu que imaginassem ter uma das mãos imersa em água gelada. O termômetro indicou que a temperatura da mão mergulhada na água caiu sensivelmente. Se dissermos ao hipnotizado que nosso dedo é um ferro em brasa, ele não somente fará uma careta de dor quando tocarmos, como seus sistemas cardiovascular e linfático reagirão tal como se nosso dedo fosse de fato um ferro em brasa, produzindo talvez até bolhas na pele. Quando se pediu a um grupo de estudantes, despertos, que imaginassem que um ponto de suas testas estava quente, o termômetro acusou um aumento na temperatura da pele. Nosso sistema nervoso não sabe distinguir a diferença entre uma experiência imaginada e uma experiência real. Tanto em um caso como no outro, ele reage automaticamente ante as informações que lhe demos por intermédio do prosencéfalo. E reage apropriadamente àquilo que pensamos ou imaginamos ser verdade. O segredo da força hipnótica. O Dr. Theodor Schenoffenbarber pesquisou extensamente o fenômeno na hipnose, tanto quando estava no Departamento de Psicologia da Universidade Americana, em Washington, como também depois de entrar para o Laboratório de Relações Sociais, em Harvard. Em artigo publicado na revista Science Digest, disse ele:
Verificamos que o indivíduo hipnotizado só é capaz de fazer coisas surpreendentes quando está convencido de que as palavras do hipnotizador constituem afirmações verdadeiras. Quando o hipnotizador orientou o paciente até o ponto em que este se convenceu de que as palavras dele, hipnotizador, constituem afirmações verdadeiras, o paciente então se comporta de maneira diferente da que lhe é usual, porque ele pensa e crê de maneira diferente. O fenômeno da hipnose sempre pareceu misterioso porque sempre foi difícil compreender como pode a convicção produzir comportamentos tão fora do comum. A impressão era de que devia haver em ação alguma coisa a mais, alguma força ou poder insondáveis. Todavia, a verdade é que o paciente, quando está convencido de que é surdo, se comporta como se fosse surdo, quando está convencido de que é insensível à dor, é capaz de ser operado sem precisar de anestesia. A força ou poder misterioso não existe. Você poderia ser hipnotizado. Science Digest, janeiro de 1958. Um pouco de raciocínio bastará para mostrar por que, para todos nós, é boa coisa podermos sentir e agir de acordo com o que acreditamos ou imaginamos ser verdade. A verdade determina a ação e o comportamento. O cérebro e o sistema nervoso humanos foram feitos para reagir de modo automático e adequado aos problemas e desafios do ambiente. Por exemplo, se um homem encontrar um urso no caminho, ele não precisa parar para refletir que o instinto de conservação determina que ele corra. Não precisa resolver ficar com medo. A reação do medo é ao mesmo tempo automática e adequada. Primeiro, ela faz com que ele sinta vontade de correr. O medo põe em atividade mecanismos corpóreos que superalimentam os músculos, para que o indivíduo possa correr mais do que normalmente. As batidas do coração se aceleram. A adrenalina, poderoso estimulante muscular, é despejada em sua corrente sanguínea. Todas as funções físicas que não sejam necessárias para correr se paralisam. O estômago cessa de trabalhar e todo o sangue disponível é enviado aos músculos. A respiração se acelera e o fornecimento de oxigênio aos músculos aumenta enormemente. Nada disto é novidade, naturalmente. Todos nós aprendemos essas coisas na escola. Mas o que talvez nos tenha passado despercebido é que o cérebro e o sistema nervoso que reagem automaticamente ao ambiente são o mesmo cérebro e sistema nervoso que nos dizem o que é esse ambiente. Costuma-se pensar que as reações do homem que encontra o urso são devidas à emoção, antes que a ideias. Entretanto, foi uma ideia, a informação recebida do mundo exterior. Por que não imaginar que você é bem-sucedido? A convicção de que nossas ações, sentimentos e comportamento resultam de nossas próprias imagens e crenças, nos proporciona a alavanca de que a psicologia precisava para mudar a personalidade. Essa convicção abre uma nova porta psicológica para se conseguir habilidade, êxito e felicidade. Os quadros mentais nos dão a oportunidade de exercitar novos gestos e atitudes, o que de outro modo não poderíamos fazer. Isto é possível porque, repetimos, nosso sistema nervoso não distingue a diferença entre uma experiência real e outra que foi vividamente imaginada. Se imaginarmos a nós mesmos agindo de determinada maneira, isso é quase a mesma coisa que o ato real. E o exercício mental nos ajuda a atingir a perfeição. Numa experiência controlada, o psicólogo R. Avandel demonstrou que o exercício mental de atirar flechas num alvo aperfeiçoa a pontaria tanto quanto se a pessoa atirasse realmente as flechas. A pessoa senta-se diante do alvo durante um certo tempo, todos os dias, e imagina que está atirando as flechas. A revista Research Quarterly noticiou uma experiência sobre os efeitos do exercício mental de incestar no jogo de bola ao cesto. 3 grupos de estudantes foram submetidos a um teste de 20 dias. O primeiro grupo durante 20 minutos por dia. Anotaram-se os resultados do primeiro e do último dia. O segundo grupo foi examinado no primeiro e no último dia, sem que seus componentes fizessem qualquer exercício entre esses dias. O terceiro grupo passou 20 minutos por dia imaginando que lançava a bola à cesta. Quando erravam, imaginavam que corrigiam a pontaria. O primeiro grupo, que fez exercícios reais, apresentou melhora de 24% no aproveitamento dos lançamentos. O segundo grupo, que não fez qualquer treino, não mostrou melhora. O terceiro grupo, que treinou apenas em imaginação, melhorou 23%. Como o exercício pela imaginação venceu um campeonato de xadrez. A edição de abril de 1955 da revista Reader's Digest publicou um artigo de Joseph Phillips, extraído de The Rotarian e intitulado Xadrez,
chamam-no de jogo. Nesse artigo, Phillips nos conta que Capablanca, o grande campeão de xadrez, era tão superior a seus adversários, que os críticos eram de opinião que jamais seria vencido. Contudo, Sie perdeu o cetro para um jogador relativamente obscuro, Alekhine, que não parecia sequer ameaçar o genial enxadrista cubano. O mundo enxadrístico foi abalado pela notícia da vitória de Alekhine, fato que nos dias de hoje equivaleria a um finalista do campeonato de boxe amador derrotar o campeão mundial dos pesos pesados. Conta Phillips que Alekhine se preparou para o torneio mais ou menos como um pugilista treina para uma luta. Foi para o campo, deixou de beber e de fumar, e se entregou a exercícios ginásticos. Durante 3 meses, ele jogou xadrez apenas imaginariamente, acumulando energias para o momento de enfrentar o campeão. Imagens mentais podem ajudá-lo a vender mais. Em seu livro Como Ganhar $25.000 por Ano Vendendo, Charles B. Roth relata como um grupo de vendedores, em Detroit, que pôs em prática uma nova ideia, melhorou suas vendas 100%. Outro grupo, em Nova York, conseguiu um aumento de 150%. E vendedores individuais, usando a mesma ideia, aumentaram sua produção até 400%. Que ideia é essa que dá tais resultados para os vendedores? É uma coisa chamada fazer de conta, e você deve aprender a respeito dela, porque, se quiser, ela poderá duplicar as suas vendas. Que é fazer de conta? Ora, é simplesmente você imaginar-se a si mesmo em várias situações de venda, depois solucioná-las mentalmente, até saber o que fazer e o que dizer, sempre que igual situação surgir na vida real. O motivo por que essa ideia dá tão bons resultados é que vender é simplesmente uma questão de situações. Cria-se uma situação cada vez que você conversa com um cliente. Ele diz alguma coisa, ou faz uma pergunta, ou levanta uma objeção. Se você souber sempre como replicar ao que ele diz, ou responder-lhe as perguntas, ou neutralizar-lhe as objeções, você faz vendas. Pelo sistema do faz de conta, o vendedor, quando está sozinho, cria situações em que se imagina face a face com o cliente, este a levantar objeções e criar problemas e ele a resolvê-los da maneira mais apropriada. Use quadros mentais para conseguir um emprego melhor. O falecido William Moulton Marston, famoso psicólogo, recomendava o que chamava de exercício do ensaio a homens e mulheres que o procuravam para que os auxiliasse a arranjarem melhores empregos. Se você está para ter uma entrevista importante, para a obtenção de um emprego, por exemplo, o conselho de Marston era: preparar-se antecipadamente. Repasse mentalmente todas as perguntas que poderão ocorrer. Pense nas respostas que irá dar. Depois, ensaie mentalmente a entrevista. Mesmo que não surja nenhuma das perguntas previstas, o sistema do ensaio fará maravilhas. Dá-lhe a confiança, ajudá-lo a improvisar e reagir espontaneamente, seja qual for a situação em que se encontre, porque você se exercitou em reagir espontaneamente. Não seja um canastrão, aconselhava o Dr. Marston, explicando que nós estamos sempre desempenhando algum papel na vida. Por que não escolher o papel certo, o papel do homem vitorioso, e ensaiá-lo? Pianista treina, em pensamento. Arthur Sanabel, o pianista célebre em todo o mundo, tomou lições apenas 7 anos. Detestava exercitar-se e raramente praticava no teclado. Quando lhe perguntavam a respeito da insignificância de seus exercícios, em comparação com outros pianistas, respondia: eu pratico em pensamento. C. G. Kopp, da Holanda, conhecida autoridade no ensino de piano, recomenda a todos os pianistas que pratiquem em pensamento. Uma nova composição, diz ele, deve primeiro ser repassada mentalmente. Deve ser memorizada e executada na imaginação, antes de pormos os dedos no teclado. O exercício de imaginação pode melhorar os resultados no golfe. A revista Time noticiou que o famoso Ben Hogan, quando participa de um torneio, treina mentalmente cada tacada, logo antes de dá-la. Ele executa a tacada com perfeição em pensamento, sente o taco acertar na bola exatamente como devia, sente a si mesmo executando um follow-through perfeito, depois caminha para a bola, e confia no que chama de memória muscular para executar o tiro tal como imaginou. Alex Morrison, talvez o professor de golfe mais conhecido em todo o mundo, criou, até, um sistema de exercício mental que melhora notavelmente o aproveitamento do jogador. Este senta-se numa poltrona e pratica mentalmente o que Morrison chamou de 7 chaves Morrison.
O lado mental do golfe representa 90% do jogo, diz ele, o lado físico 8%, e o lado mecânico 2%. No livro Golfe Melhor Sem Exercícios, conta Morrison como ensinou Léo Ler a fazer 90 pela primeira vez, sem se entregar a nenhum exercício real. Fez Ler sentar-se numa poltrona em sua sala de estar e relaxar-se enquanto lhe demonstrava o swing correto e lhe dava explicações sobre as chaves Morrison. Ler não deveria fazer qualquer exercício real no campo de golfe. Devia, em lugar disso, passar 5 minutos por dia em sua poltrona, com os músculos relaxados, vendo-se mentalmente a executar as chaves da maneira correta. Prossegue Morrison contando como alguns dias depois, sem ter feito qualquer preparo físico, Ler voltou a jogar suas duplas de costume e surpreendeu a todos com seus magníficos resultados. A essência do sistema Morrison é: precisamos ter um quadro mental muito nítido da coisa certa para podermos executá-la corretamente. Morrison, graças a esse método, permitiu a Paul Viteno, e muitas outras celebridades, melhorar de 10 e até 12 pontos suas marcas no golfe. Em artigo que escreveu há alguns anos, Johnny Bula, o famoso profissional de golfe, afirmava que, muito mais importante do que a posição, no golfe, era ter uma imagem mental perfeitamente nítida, de onde se queria que a bola fosse e o que se pretendia que ela fizesse. Muitos dos profissionais, diz Bula, têm às vezes um ou mais defeitos sérios em sua posição. Contudo, sempre obtêm ótimos resultados. A teoria de Bula era que se o jogador retratar mentalmente o resultado, vir a bola ir onde deseja que ela vá, e tiver confiança para saber que ela fará aquilo que ele quer, seu subconsciente se encarregará de dirigir os músculos da maneira correta. Mesmo que você segure o taco da maneira errada e sua posição não seja correta, ainda assim seu subconsciente cuidará disso, dirigindo seus músculos e fazendo o que for necessário para compensar esses defeitos. O verdadeiro segredo da imagem mental. Homens e mulheres realmente vitoriosos, em todas as épocas, têm feito uso de imagens mentais e do exercício do ensaio. Napoleão, por exemplo, praticou o militarismo, em imaginação, durante muitos anos antes de entrar num campo de batalha real. Webb Morgan, no livro Aproveite Sua Vida ao Máximo, contam-nos que as notas que Napoleão fez de suas leituras, durante esses anos de estudo, ocupavam, depois de impressas, 400 páginas. Ele se imaginava no papel de comandante, e desenhava mapas da ilha de Córcega, indicando minuciosamente onde colocaria suas defesas, e fazendo todos os cálculos com precisão matemática. Cora Hilton, o criador da famosa cadeia de hotéis, imaginava-se dirigindo um hotel, muito antes que a ideia de adquirir um hotel passasse pela sua cabeça. Quando menino, ele costumava brincar de dono de hotel. Disse Henri Kaiser que todos os seus empreendimentos comerciais foram realizados em sua imaginação antes de surgirem na realidade. A nova ciência da cibernética nos esclarece por que a autoimagem produz resultados tão surpreendentes, e mostra que tais resultados constituem o funcionamento normal e natural da nossa inteligência e do nosso cérebro. Ela encara o cérebro, o sistema nervoso e o sistema muscular do homem como um servomecanismo altamente complexo. Uma máquina automática de busca de objetivos, que dirige sua rota até um alvo objetivo, usando para isso dados de retroação e informações armazenadas, e retificando automaticamente seu curso quando necessário. Como dissemos anteriormente, este novo conceito não significa que você é uma máquina, mas que seu cérebro e seu corpo funcionam como uma máquina que você opera. Esse mecanismo criador automático que há dentro de nós atua em uma só direção. Ele precisa de um alvo em que atirar. Como disse Alex Morrison, precisamos primeiramente ver com nitidez uma coisa em nosso espírito, antes de podermos executá-la. Satisfeita essa condição, o mecanismo de êxito, que há em nós assume o comando e faz o que precisa ser feito melhor do que nós o poderíamos fazer por meio de esforço consciente ou da força de vontade. Em vez de tentar fazer determinada coisa por meio de uma férrea força de vontade, preocupando-se continuamente e imaginando tudo o que poderá sair errado, você deve simplesmente relaxar a tensão, interromper o esforço, desenhar mentalmente o alvo desejado, e deixar que seu mecanismo de êxito assuma a direção. Assim, desenhando mentalmente o objetivo visado, você se obriga a um pensamento positivo. Nem por isso você será, depois, poupado de esforço e trabalho, mas seus esforços serão no sentido de conduzi-lo para frente, em direção do seu objetivo.
Você não se perderá em conflitos mentais, que ocorrem quando você quer, e tenta fazer determinada coisa, mas vê mentalmente outra coisa qualquer. Descobrindo o seu melhor eu. Esse mesmo mecanismo criador que há em todos nós pode ajudá-lo a descobrir o seu melhor eu possível, se você forçar em sua imaginação um retrato do eu que quer ser, e ver a si mesmo nesse novo papel. Essa é a condição necessária para a transformação da personalidade, independentemente do método terapêutico usado. Antes de poder modificar-se, a pessoa precisa ver a si mesma em um novo papel. Edward M. C. Goldrick utiliza essa técnica para ajudar os alcoólatras a atravessar a ponte entre o velho e o novo eu. Todos os dias, ele faz seus alunos fecharem os olhos, relaxarem o corpo tanto quanto possível, e criarem um filme mental de si mesmos, tal como gostariam de ser. Eles, nesse filme mental, se veem a si mesmos como pessoas sóbrias, sensatas, e apreciando a vida sem álcool. Essa não é a única técnica utilizada por M. C. Goldrick, mas é um dos métodos básicos da Bridge House Casa da Ponte, que apresenta um índice de cura de alcoólatras mais alto que o de qualquer outra instituição no país. Basta você imaginar que é sadio. Contudo, hoje estamos apenas começando a vislumbrar o poder criador potencial que nasce da imaginação humana, e particularmente das imagens a respeito de nós mesmos. Considere-se, por exemplo, o que há de implícito na seguinte notícia, publicada há um par de anos na imprensa. São Francisco. Muitos doentes mentais podem melhorar seu estado e talvez diminuir sua permanência em hospitais simplesmente imaginando que são normais, segundo afirmam dois psicologistas que fazem parte da administração dos ex-combatentes, em Los Angeles. Os doutores Harry M. Grayson e Leonard B. Ollinger comunicaram à Associação Psicológica Americana que experimentaram a ideia de 45 doentes hospitalizados como neuróticos. Para começar, fizeram com os pacientes o teste usual de personalidade. A seguir, pediram-lhes que se submetessem ao teste pela segunda vez e respondessem às perguntas como se cada um deles fosse, fora do hospital, uma pessoa normal e bem ajustada. 75% dos doentes apresentaram melhores resultados no segundo teste, e algumas das mudanças para melhor foram espetaculares, informaram os psicologistas. Esses pacientes, para poderem responder às questões, como as responderiam pessoas normais e bem ajustadas, eram obrigados a imaginar-se no papel de uma pessoa normal e bem ajustada. E foi quanto bastou para eles começarem a agir como e sentir-se como uma pessoa bem ajustada. Começamos, pois, a perceber por que o Dr. Albert Edward Vigan classificou o retrato mental que fizemos de nós mesmos como a maior força que temos dentro de nós. Conheça a verdade sobre si mesmo. O objetivo da psicologia da autoimagem não é criar um eu postiço, que seja todo-poderoso, arrogante, egoísta. Essa imagem seria tão pouco apropriada e realista como uma autoimagem negativa. Nosso objetivo é descobrir o verdadeiro eu, e, tanto quanto possível, aproximar-se da realidade a imagem mental que cada qual faz de si mesmo. Sabem os psicologistas, todavia, que nós, em geral, nos menosprezamos. Não existe, na verdade, o que se chama de complexo de superioridade. As pessoas que parecem sofrer desse complexo, sofrem, na verdade, de sentimentos de inferioridade. O eu superior deles é fictício, uma capa para ocultarem de si mesmos e dos outros seus sentimentos de inferioridade e insegurança, profundamente enraizados. Como podemos conhecer a verdade sobre nós mesmos? Como fazemos uma avaliação verdadeira? Parece-me que, aqui, a psicologia precisa voltar-se para a religião. Dizem as Escrituras que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos, e deu-lhe domínio, que criou o homem à sua imagem. Se realmente acreditamos num Criador onisciente, todo bondoso e todo-poderoso, estamos então aptos a tirar algumas conclusões lógicas sobre aquilo que ele criou, o homem. Em primeiro lugar, um Criador onisciente todo-poderoso não criaria produtos inferiores, tal como um pintor genial não pode produzir telas de má qualidade. Esse Criador não destinaria a sua criatura ao fracasso, deliberadamente, do mesmo modo que um fabricante de automóveis não incluiria, propositadamente, nos veículos que fabrica, algumas peças que os levasse a falhar. Os fundamentalistas nos dizem que a razão de ser do homem, e sua principal finalidade, é glorificar a Deus, enquanto os humanistas nos afirmam que o fim princípio do homem é expressar-se plenamente. Contudo,
se aceitarmos a premissa de que Deus é um Criador bondoso e tem por suas criaturas o mesmo interesse que um pai por seus filhos, parece-me então que fundamentalistas e humanistas estão ambos dizendo uma e a mesma coisa. Que é que traz maior glória, orgulho e satisfação a um pai do que ver sua progenie vencer, ser bem-sucedida e expressar ao máximo suas habilidades e dons inatos? Jesus exprimiu esse mesmo pensamento quando mandou que não puséssemos a candeia debaixo da cama, mas deixássemos nossa luz brilhar para que vosso Pai seja glorificado. Não posso crer que haja para Deus alguma glória em ver suas criaturas andarem deprimidas, com o semblante abjeto, temerosas de erguer a cabeça e ser alguém. Como disse o Dr. Leslie Davy Atteriad, se o retrato mental que temos de nós mesmos é o de João Ninguém derrotados e perseguidos pelo medo, descartemo-nos imediatamente dessa imagem e levantemos a cabeça. Deus nos vê como homens e mulheres em quem, e por meio de quem, Ele pode realizar sua grande obra. Voltemos, pois, o olhar para o nosso verdadeiro eu, que nasce no momento mesmo em que acreditamos em sua existência. Precisamos reconhecer a possibilidade de mudança no eu que estamos agora em processo de vir a ser. O velho sentimento de indignidade e malogro deve ser afastado. É falso, e não devemos dar crédito ao que é falso. Exercício e imaginação. Mantenha em sua imaginação, firmemente durante tempo suficiente, um retrato de si mesmo e você será atraído por ele, disse o Dr. Harry Emerson Fosdick. Represente-se a si mesmo, vividamente, como derrotado e isso bastará para tornar a vitória impossível. Pinte-se a si mesmo, vividamente, como vencedor e isso contribuirá enormemente para o êxito. Uma vida plena começa com um quadro, mantido em sua imaginação, do que você gostaria de ser ou de fazer. Sua autoimagem atual é o produto de quadros que sua imaginação fez de você mesmo no passado, quadros esses que por sua vez nasceram das interpretações e avaliações que você fez da experiência. Agora você deve usar, para construir uma autoimagem adequada, o mesmo método que usou antes para construir uma autoimagem não adequada. Reserve um período de 30 minutos por dia, em que possa estar sozinho, sem que ninguém o perturbe. Relaxe-se e fique tão comodamente quanto possível. Então feche os olhos e use a imaginação. Muitos acham que obtêm melhores resultados imaginando-se sentados diante de uma grande tela de cinema e assistindo a um filme de si mesmos. O importante é que os quadros sejam tão vividos e pormenorizados quanto possível. O meio de o conseguir é prestar atenção a pequenos detalhes, sons e objetos, do seu ambiente imaginário. Uma de minhas pacientes estava fazendo esse exercício para vencer o medo do dentista. Não obteve resultados até que começou a observar pequenos detalhes do seu quadro imaginário, o cheiro do antisséptico no consultório, o tato do couro nos braços da poltrona, as unhas bem cuidadas do dentista quando as mãos dele se aproximavam de sua boca, etc. Detalhes do ambiente imaginado são de importância fundamental neste exercício porque, para todos os efeitos, você está criando uma experiência prática. E se a imaginação for suficientemente vivida e pormenorizada, seu exercício imaginário, no que diz respeito ao seu sistema nervoso, equivale a uma experiência real. Outro ponto essencial é ter em mente que durante esses 30 minutos você vê a si mesmo agindo e reagindo de maneira apropriada, ideal, bem-sucedida. Pouco importa como você agiu ontem. Você não precisa procurar ter fé em que agirá da maneira ideal amanhã. Seu sistema nervoso cuidará disso no devido tempo, se você continuar a exercitar-se. Veja-se a si mesmo agindo, sentindo, sendo aquilo que deseja ser. Não diga para si mesmo, vou agir desta maneira amanhã, e sim vou imaginar a mim mesmo agindo desta maneira agora durante 30 minutos, hoje. Procure imaginar como se sentiria se já fosse o tipo de pessoa que deseja ser. Se você tiver sido acanhado e tímido, veja-se a si mesmo caminhando entre as pessoas com desembaraço e dignidade, e sentindo-se bem por causa disso. Se tiver sido medroso e aflito em determinadas situações, imagine-se agindo calmamente, com confiança e coragem. E sentindo-se, por causa disso, confiante e expansivo. Este exercício renova o estoque de memórias, ou informações armazenadas em seu mesencéfalo e seu sistema nervoso central. Constrói a nova imagem do seu eu. Após praticá-lo durante algum tempo, você ficará surpreso ao verificar que está agindo de maneira diferente, de maneira mais ou menos automática e espontânea, sem fazer força. E assim é que deve ser. Você, neste instante,
Não precisa tentar ou fazer algum esforço para se sentir ineficiente e agir de maneira não adequada. Suas atuais sensações e ações negativas são automáticas e espontâneas, por causa das memórias, reais e imaginárias, que você até hoje forneceu ao seu mecanismo automático. Pois bem, com as experiências e pensamentos positivos, esse mecanismo também funcionará de maneira automática, tal qual como com os negativos.